Maravilha. Agora sim, né, queridos? Oficialmente, uma boa noite a todos. Vamos fazer um apanhado. Aliás, antes do apanhado, alguns já devem ter observado, eu atualizei o SIGA, né? Lancei as notas de AV1 e atualizei o lançamento de presenças e faltas, né? Então, acredito que já tenham visto e já tenham noção de como está o processo individualmente. Se alguém tiver uma dúvida, é preferível a gente conversar depois em particular. Então, não precisa ser durante o período da noite, pode ser em qualquer período que vocês estejam aí com tempo livre. Eu tenho um tempo mais flexível que a maioria de vocês, então aí é só mandar uma mensagem, eu recebo e faço o login, e aí eu converso especificamente com aquele que tiver a dúvida. Tranquilo? De boa? Ninguém fala comigo? Meu Deus do céu, falem comigo, por favor. Tranquilo, professor. Maravilha. Então, agora vamos efetivamente dar andamento da última aula, né? Nós entramos na segunda fase da nossa disciplina, né? Aquilo que a gente chamaria de segundo bimestre, né? Especificamente para tratar de movimentação de carga em terminal de container, né? A movimentação de carga em terminal de container, ela é um pouco mais complexa do que granel sólido e granel líquido por conta das particularidades do container, né? Nós temos diversos tipos de containers e aí, por conta dessa particularidade, é um obstáculo, vamos colocar assim, um obstáculo a ser vencido. O segundo detalhe é que cada container ele leva um grupamento específico de cargas dentro dele, né? Então, por conta dessa característica da carga, a gente também tem que ter alguns cuidados na hora da apropriação. E nessa primeira etapa, a gente deu a largada justamente fazendo esses comentários, né? Através daqueles slides do PowerPoint, a gente veio conversando, discutindo, mostrando e orientando. Aí, uma das conversas foi, inclusive, com relação ao que seria o planejamento total. Lembrando que, especificamente, o terminal de containers, por conta dessa complexidade, uma parte do assunto ela foi tratada no quarto semestre, com o professor Renato, relacionado à parte de layout e movimentação interna no terminal. E a segunda parte fica no quinto semestre, onde a gente trata efetivamente das operações que ocorrem na faixa de cais, né? E antes da gente ingressar na planilha do PowerPoint, PowerPoint não, na planilha do Excel, que nós começamos semana passada, nós fizemos alguns comentários sobre a planilha e alguns comentários sobre a distribuição de cargas dentro do navio, para que ela ocorra de forma equilibrada, buscando uma distribuição coerente para evitar danos à estrutura do navio e riscos durante a operação de carregamento e descarregamento, e ao mesmo tempo que o navio tenha condições em equilíbrio para navegar em alto mar, mesmo atravessando tempestades. E aí nós discutimos o processo de carregamento e descarregamento, observando aquele formato piramidal para utilizar a própria carga como lastro móvel para permitir o equilíbrio durante as operações, e, ao mesmo tempo, a gente conversou sobre o lastro de água
que é feito para complementar aquilo que falta, né, para atingir o equilíbrio. E o objetivo do plano é você dar o melhor equilíbrio de forma que o plano de embarque ele venha a ser aceito pelas operações. E aí, na aula passada, a gente começou a trabalhar na planilha do Excel efetivamente. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, aqui está a planilha do Excel, né? Professor, Sim. só lembrando assim que a aula do professor Renato no primeiro semestre foi muito bom, teoria do navio, mas ele não falou nada em relação às bays e às tiers, né? Em relação a essa parte de do ship planner mesmo, né? Ele não falou nada Tranquilo, disso. Então, o tranquilo. senhor que está entrando nisso para nós, isso é totalmente novo, né? Só para ficar claro. Tranquilo. Então, aí nessa planilha aqui, a gente tem várias... Nessa pasta do Excel, temos várias planilhas, na verdade, né? Então, nós temos a primeira, que é referente, que nós vamos utilizar para enxergar o espelho de descarga do navio. A segunda, que é o espelho de carregamento do navio, que nós ainda vamos preencher. A terceira, aonde é consolidado os valores matemáticos dessa apropriação que nós vamos fazer nessa planilha, onde o objetivo central, olhando aqui para a imagem do navio, a gente tem uma célula em destaque, né? 102 mil positivo. O objetivo é que nessa célula em destaque a gente obtenha um valor zero. Aí vem o comentário no seguinte: aqui, do ponto de vista didático e de aprendizado em sala de aula, nós vamos atingir o zero, porque quando eu fiz o exercício, eu fiz com esse objetivo. Porém, quando a gente está trabalhando no plano real, a gente vai buscar valores que se aproximam para formar os grupos de forma a permitir a apropriação e chegar próximo ao equilíbrio perfeito. Aí o que vai acontecer? Na embarcação, seja o capitão ou o imediato do navio, eles vão fazer o complemento com a água de lastro. Aí nós vimos a planilha que nos dá as informações dos containers que nós vamos apropriar. Pegamos uma segunda planilha que tem origem nessa, aonde eu falei para vocês que aqui eu consolidei os dados de peso bruto total de cada um dos containers de 40, e depois, na aula passada, a gente inseriu várias fórmulas para permitir enxergar três coisas. A primeira, o total de carga a ser apropriado, 1.590.000. A segunda, enxergar os grupos de cargas que têm um destino certo já no navio. Quando a gente fala esse primeiro destino certo, é observando proa e popa. Então, a gente sabe que, olhando para as bays 10 e 14, a gente sabe que é ali que está concentrado as tomadas para containers refrigerados. Então, já fica especificado que esse container refrigerado tem o destino certo, popa. E a gente sabe, por orientação da Organização Internacional do Comércio e Transporte, que as cargas IMO, cargas perigosas, por questões de segurança para a embarcação e para a tripulação do navio, elas vão ser embarcadas na proa e no convés. Então, duas cargas a gente identificou com destino certo na primeira linha de navegação, proa e popa. E a mesma coisa
couro no porão. Apesar de saber que couro no porão ele vai para o porão, ele pode ir para o porão de proa, como ele pode ir para o porão de popa. Então ainda não está efetivamente decidido. E aí a gente separou o peso bruto por tipo de carga aqui, né? Reefer e carga IMO. Reefer 408 mil, carga IMO 254 mil. E viemos construindo uma planilha que eu chamei para vocês, que é o raciocínio. Agora, que raciocínio? Lembrando que quando a gente for trabalhar efetivamente numa empresa com esse propósito de ser um analista na área de distribuição de carga containerizada, nós vamos utilizar um software. Então, a gente tem que compreender qual é o raciocínio que foi programado no software. O software ele tem a vantagem de dar eficiência para o processo. Essa eficiência dá agilidade dos analistas, ganha-se tempo. Lembrando que nos primórdios do início dos terminais especializados em carga containerizada, não existia planilha eletrônica. Existia era a prancheta, o lápis e a borracha e a calculadora. Com o advento e a evolução da área de tecnologia de informação, surge na década de 80 as primeiras planilhas eletrônicas, né? A mais famosa é a do Excel, né? Que ganhou e evoluiu e é válida até hoje. É uma calculadora de mão cheia, né? Perfeita para qualquer tipo de cálculo a gente consegue executar. E isso permitiu que desse agilidade a essa área em específico de planejamento. E logo em seguida, final da década de 80 e início da década de 90, houve a criação daquilo que a gente chama de sistemas integrados de gestão, em vários módulos. E um dos módulos é o módulo que a gente chamaria de distribuição de carga containerizada, planejamento de carga containerizada. Esse módulo é um software conhecido dessa área, é o Navis, né? Software bastante difundido e utilizado não só no Brasil, mas no exterior. É um bom software? É um ótimo software, diga-se de passagem. Não só ele, mas de outras versões. O grande porém é que ainda existe uma margem de erro elevada, acima de um dígito. Então, o analista, ao final do processo de planejamento no software, ele precisa fazer uma análise, verificar os prováveis erros que existem na interpretação do software. Agora, para ele fazer isso, ele precisa ter o entendimento da dinâmica lógica que o software faz. E nós viemos desenvolvendo isso nessa planilha, né? E que através dessa planilha a gente criou um raciocínio buscando informações que a gente já tinha e depois relacionando essas informações para permitir a visualização do raciocínio. E no final da aula passada, a gente já deu um passo. Através desse raciocínio, a gente veio trabalhando por ordem, né? Então, eu posso dizer aqui, vou até selecionar, que as cargas com destino certo, reefers, que vão ser carregadas na popa, a gente já trabalhou. E aí, o resultado a gente colocou aqui, né? A gente trabalhou ela em separado. E quando a gente for fazer a distribuição efetiva dessa carga lá na planilha plano de embarque, nós vamos trabalhar a segunda
e a terceira linha, bomborda e boreste e convés porão. E, ao mesmo tempo, para poder trabalhar convés porão, vai ser definido através da rota, né? Nós vamos olhar a rota que o navio tem depois que sair do Porto de Santos, para definir efetivamente a posição de cada agrupamento de container. Pergunto eu, na hora que a gente for observar a rota, qual é o sistema que a gente vai utilizar? O primeiro que entra é o primeiro que sai, ou o primeiro que entra é o último que sai? Primeiro que entra é o último que sai. Primeiro que entra é o último que sai. É isso aí. A gente não pode esquecer desse detalhe. E aí finalizamos a aula apenas fazendo a cópia. Eita! Fazendo a cópia e preparando a planilha para carga IMO. Tranquilo, queridos? Relembramos a aula passada? Tranquilo, professor. Agora uma pergunta, desculpa até a pergunta, né? Hoje a gente sabe que a gente tem o Navis, que é um sistema que é muito utilizado pelas empresas, né? Além de outros sistemas. Mas a minha pergunta é a seguinte: como que era nos anos 80 e 90, por exemplo? Como que era feito, professor? O senhor sabe? Tendo que ver, meu anjo. Era tudo feito. Nos anos 80 e 90 era no Excel. A gente utilizava o Excel para fazer a distribuição e os cálculos. É Nossa, o que então a era gente tudo está na fazendo. unha mesmo, né? No Excel mesmo, na unha. Na Cara, unha era antes do Excel. Na unha a gente fazia num bloco de papel, meu Deus. lápis e calculadora. Nossa, muito E aí bacana. depois a gente desenhava Nossa, e entregava isso para a operação. Beleza? Por isso que a informática ela nos deu agilidade. Mas o fato dela nos ter dado agilidade não significa que ela resolveu todos os problemas. Significa que o analista ele tem que observar tudo antes de efetivamente fechar o planejamento. é Certo? verdade. Verdade. Muito bom, professor. Muito obrigada. Certo. Então agora vamos dar continuidade nessa planilha. Um outro detalhe, eu acredito que vocês tenham observado, né? Eu deixei aqui logo no início da aula, no chat, lá no início, né? O link da planilha aqui. Então, essa daqui é a minha planilha, né? Planilha do professor, o final da aula passada. Quem não tem, clica no link, ela vai abrir aqui no Teams. Só vou pedir uma gentileza: não façam nada na planilha dentro do Teams. Abram e vão lá em cima, lá no alto do lado direito, tem um botão com 3 pontinhos, que dá lá mais opções. Clica nele e vai na opção baixar. Faça o download para o seu computador e a partir do seu computador você abre a planilha. Eu vou dar uns minutos aí para quem não tem a planilha. Vou dar uns minutinhos, aí a pessoa faz o download, salva no computador e abre para a gente poder dar continuidade do ponto aonde a gente parou na aula passada. Certo? Beleza, professor. Maravilha.
um outro detalhe, né? Eu ia apagar o quadro branco no início da aula, né? Esse aqui é o final da aula da manhã. Então, aqui é um lembrete também do que a gente fez semana passada, o que está no quadro branco aí. Para quem não anotou, aproveita e olha o lembrete que está no quadro, que é com relação a como mexer no Excel, para a gente não ter dificuldade depois. Eu sou numa dúvida. Essa segunda parte, nossa, vai ser em cima toda de Excel ou nós vamos ter também como é que fala? Oh, meu Deus. Matemática também, questões para resolver, ou é só Excel? Depois que é concluído o plano de embarque, o próprio software ele começa a definir as operações que ocorrem em terra. Então, nós vamos calcular as operações que ocorrem em terra. Beleza? A partir do resultado do Excel. Então, depois do Excel, do que ele der, o Excel, tipo, nós vamos pegar e fazer as contas, é isso? Exatamente. Beleza, tranquilo então, professor. Muito obrigada. Certo. Bom, eu dei uns minutinhos, acredito que foi o tempo suficiente para quem não tinha planilha fazer o download dela, né? Então eu vou compartilhar minha tela novamente. Então nós estamos aqui na última planilha que a gente criou, né? Essa última planilha, a gente deu o nome dela, Cargaíno. E simplesmente a gente fez a cópia de uma outra planilha e deixamos só a Cargaíno. Agora vamos terminar de arrumar essa planilha para a gente poder manipular essa carga. Então, aonde está lá a última linha, né? Onde tem lá o resultado 254 mil, eu vou deletar essa fórmula, vou deletar ela, e ao mesmo tempo eu vou tirar o mesclar. Ela está mesclada em uma única célula, eu vou tirar o mesclar. Vou deixar ela separada, como era antes. Agora eu vou inserir duas colunas, assim como a gente inseriu aqui em Container Reefer, a gente inseriu duas colunas e chamamos uma de Bombordo, outra de Boreste. Vou fazer a mesma coisa aqui para Cargaíno. Então, vou posicionar o meu mouse lá no alto, na célula onde está lá tipo do container. Aqui na aba página inicial do Excel, mais próximo ao lado direito, lá no alto a gente tem uma opção chamada inserir células. E do lado tem uma setinha. Clica na setinha e vai lá inserir colunas. Clica uma vez, inseriu a primeira coluna. Volta lá, clica novamente em inserir colunas e insere a segunda. Vou chamar ela, a primeira, de Bombordo e a segunda de Boreste. Lembrando, né? As colunas que a gente criou, as células não estão mescladas.
e a primeira, que foi a cópia, elas estão mescladas. E eu quero essas colunas mescladas. Então, eu vou copiar a primeira coluna e vou colar nas colunas que eu criei. Bombordo e Boreste. Só que os valores eu vou apagar. Agora eu vou formatar para aumentar o número, para vocês enxergarem melhor aí. Inclusive, eu vou dar diferença de cor. Pronto. Beleza. Todo mundo junto? Ou ainda não? Ainda não, Alô? professor. Você Eu poderia espero. repetir a parte que você copiou as Eu células? espero. Oi? Poderia repetir a parte que você copiou as células, por favor, de Bombordo e Boreste? O computador travou bastante aqui, eu não consegui acompanhar. É só você selecionar a célula onde está escrito tipo do container. Aí você vem aqui, lá no alto, tem lá na página inicial a opção inserir células. Aí você vem na setinha, clica na setinha e vai na opção inserir colunas. Aí você faz isso 2 vezes. Beleza? Tranquilo? Aqui tá beleza, professor. Não, beleza, professor. Evandro, eu estou com a minha tela compartilhada. Você não está enxergando? Se você não está enxergando, eu te dou alguns minutos aí para você fechar o teu Teams e reabrir ele, porque às vezes é a falha na conexão. Beleza? Deu para escutar, Evandro? Vou dar só um tempinho para o Evandro aí, e aí a gente continua, tá? Evandro, tá me ouvindo? Estou vendo que o nome dele está aqui na... Evandro, tá me ouvindo ou não? Liane? Evandro, tá ouvindo? Oi. Tá vendo agora a minha tela ou não? Não, não tô. Eu já desliguei. Não tô. Eu vou tirar o compartilhamento e vou retornar com ele, porque eu estou com a tela compartilhada desde o início da aula. Tá legal. Eu vou tentar, eu vou desligar de novo e vou conectar. Eu estou com a tela compartilhada. Deixa eu ver agora se não.
O Compiani? Oi. É engraçado, no PC eu não estou vendo a tela. No celular tá aparecendo. Não entendo mais nada, viu? Aí você Olha, tem que reiniciar o teu computador, então. Reinicia ele. posso fazer uma crítica construtiva com o Penny? Você é uma pessoa experiente. Esse Teams é trash demais, né? Jesus Cristo. Vamos dizer assim, eu já usei em algumas vezes, algumas oportunidades, não só o Teams, né? Eu usei o Google Meet, o Hangout do Google também. Tem uma outra ferramenta que agora eu esqueci, que foi em algumas reuniões o pessoal usa ela. Eu não me lembro agora o nome dela. Eu sei que eu usei umas 4, 5 ferramentas diferentes, né? O Zoom. Para reuniões e compartilhamentos de tela. Todas elas têm, assim, um problema, mas o problema está relacionado principalmente ao número de acessos e muitas vezes capacidade de processamento de computador e de rede, né? Então, às vezes causa transtornos, infelizmente. Eu não vou dizer que o Teams é ruim, porque sinceramente, eu particularmente tive poucos problemas relacionados assim em sala de aula com ele. Alguns foram críticos e esses alguns foram aqueles que a gente não teve aula. Lembra que deu pepino no servidor e aí ninguém conseguia acessar. Em aula, particularmente, tive situação, por exemplo, não sei se foi a aula passada ou anterior à aula passada, que eu tive que reiniciar a minha máquina logo no início da aula porque tinha travado. Então acontece. E às vezes quando a rede não quer ajudar, aí pior ainda. E um detalhe, a minha rede aqui em casa é show de bola, porque é 240. Então, vamos colocar assim entre aspas, é um foguete. Mas mesmo assim, tendo o foguete, às vezes o foguete dá pane. É Freud. Você reiniciou o computador? Eu estou reiniciando, ele está ainda. Não, Pode seguir, por favor, pode seguir, fica à vontade. Eu vou abrir aqui a planilha. Assim que eu tiver com o sistema operando, eu comunico, mas segue a aula, não para não, fica avante. Agradeço. Pode ir sossegado aí. Ele está reiniciando, não está? Tá abrindo. Vamos ver. Ainda vou ter que conectar o Teams, tá meio slow aqui o negócio. Não, é normal, é normal. Já ouviu falar da lei de Murphy? Jesus. Ela diz assim: se está ruim, não esquenta a cabeça, vai ficar pior. Então, não adianta esquentar a cabeça. Se esquentar a cabeça, aí você transforma o inferno. O problema pode dar com qualquer um, então faz parte. Às vezes não é a lei de Murphy, às vezes é o nosso PC ou é a internet, né, professor? Oi? Às vezes não é a lei de Murphy, às vezes é a internet ou é o nosso PC, né? Não, isso é normal, acontece. Acho que nem comigo acho que foi semana passada. Estava iniciando a aula com vocês, aí o meu computador travou, o Teams travou, não consegui fazer nada. Tanto é que eu tive que desligar ele pelo botão, coisa que raramente eu faço, né? Exatamente. E aí logo em seguida eu dei a mensagem pelo celular, né? Eu avisei que eu estava reiniciando o meu computador pelo celular. E faz parte. Uhum. Não Que nem adianta aquele app, né? O Zoom, a mesma coisa, né? O Zoom Meeting, né? O Zoom Meeting, tipo, dá sempre pau também em relação a. Às vezes a pessoa não tá com uma conexão muito legal, ou tá no 4G, acessando o celular,
e você não consegue fazer uma reunião com a pessoa, com o cliente, mas faz parte, né? É normal. Acontece. É Freud. Não, acabei de descer. Oxi. Microfone aberto, Anderson. A moça do pai para puta que pariu. Ele voltou, tá? Tem outro. Tá? É isso aí. Omelete, batizada. Fica bom, fazendo tudo. Piane. Qualquer coisa mais possível. Fazendo com amor. Fica maravilhosamente. Professor? Bom. Ô, professor. O ponto está quase chegando, né, Evandro? Ó, eu reiniciei o computador. No PC, a tela não está compartilhada, apenas no meu celular. Então, eu não consigo entender. Aí você vai ter que depois ver se não está faltando plugin ou atualização. Às vezes é plugin. Plugin é um software, né? Geralmente é o Java. O Java ele cria o ambiente para fazer determinadas apresentações. E se ele não tiver atualizado o plugin do Java, às vezes causa esses transtornos. Então depois você vai ter que dar uma pesquisada melhor. Beleza? Maravilha. Maravilha. Muito Ok. obrigado. Então, queridos, continuando, nós temos aqui as colunas já preparadas. Agora nós vamos inserir a fórmula, né? Essa fórmula, ela tem que relacionar a quantidade de containers que eu vou colocar em bombordo vezes o peso bruto total do container daquela linha. Então, aqui, containers, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 containers. 8 grupos de containers diferentes. Então, vai ter que aparecer 8 parênteses relacionando quantidade de containers em bombordo vezes peso bruto total. Então, eu selecionei lá no final da coluna bombordo a célula imediatamente ao container número 24. Para iniciar o cálculo, digito igual, para o Excel entender que se trata de uma fórmula. 8 containers, um a um, cada um deles dentro de um parênteses. Então, abre parênteses, aí eu venho aqui, container da linha 17, seleciono a quantidade em bombordo. Asterisco, que é o vezes. Aí eu venho aqui, coluna tipo do container, vou lá no container da linha 17 e seleciono o peso bruto total dele. Logo em seguida, vou lá em F4. Clico em F4 e automaticamente lá na barra de fórmulas, lá no alto, ele inseriu cifrão antes, cifrão depois da letra.
Significa que depois essa célula vai ficar fixada e vai permitir que a gente faça uma cópia dessa fórmula. Inseriu o primeiro container, fecha parênteses. Mais, agora vem o segundo container. Abre parênteses. Professor, Container da linha 18, seleciona a quantidade em bombordo, vezes peso bruto total dele. F4, fecha parênteses. Mais, parênteses. Linha 19, quantidade de containers em bombordo, vezes peso bruto total do container. Professor, tem um F4. amigo com dúvida, perguntando. Oi? Tem não, um professor, colega essa com questão. dúvida perguntando. Obrigado, Vanessa. Era essa questão do F4, professor. Eu não peguei direito essa parte. O F4, ele permite que você fixe uma célula, inserindo cifrão antes e cifrão depois da letra. Para você Então, assim, eu fazer- vou. Oi? Então, eu vou fazer o C2 vezes. Aí eu coloco o E4, aí eu aperto F4? Eu vou apagar tudo e vou começar do zero. Tá. Então, igual, abre parênteses. Primeiro eu seleciono quantidade de containers em bombordo, vezes peso bruto do container. Selecionei o peso bruto do container, logo em seguida você aperta F4. Na hora que você apertou F4, aqui em cima na barra de fórmula, você observa que ele vai inserir automaticamente cifrão antes, cifrão depois da letra. Inseriu o cifrão, aí você fecha o parênteses. Beleza? Professor. Beleza, valeu. Beleza. Aí mais, abre parênteses, container da linha 18, quantidade em bombordo, vezes peso bruto total. F4, fecha parênteses, mais, abre parênteses, linha 19, quantidade em bombordo, vezes peso bruto total, F4, fecha parênteses, mais, abre parênteses, linha 20, quantidade em bombordo, vezes peso bruto total, F4, fecha parênteses, mais, abre parênteses, linha 21, quantidade em bombordo, vezes peso bruto total, F4, fecha parênteses, mais, abre parênteses, linha 22, quantidade em bombordo, vezes peso bruto total, F4, fecha parênteses, mais, abre parênteses, linha 23, quantidade em bombordo, vezes peso bruto total, F4, fecha parênteses, mais, abre parênteses, a última linha, linha 24, quantidade em bombordo, vezes peso bruto total, F4, fecha parênteses, é o último container, então, Enter. E aí, ele inseriu a fórmula. Tranquilo, queridos? Eu vou ter que ver o vídeo de novo, professora. Não entendi. Não entendi. Tá bom. Não entendi. O que foi? Era comigo?
Alguém estava me chamando? Acho que foi sem querer, professor. Acho que foi sem querer também, Chamaram, né? mas não foi a Letícia. Beleza. Então vamos continuar lá. Todo mundo junto comigo aqui? Tranquilo? Positivo. Então agora nós vamos copiar essa fórmula que a gente inseriu para a coluna Boreste, né? A célula da coluna Boreste. Para copiar, observa o retângulo da célula, 4 cantos, sendo que um canto está diferente. É o canto direito inferior. Então, chega com o seu mouse lá, observa o que acontece com o mouse. Ele está uma cruz branca, quando encosta no quadradinho, ele vira uma cruz preta, fininha, né? Encosta o mouse no quadradinho, aperta o botão esquerdo do mouse, segura e arrasta para o lado. Arrastou para o lado, na célula onde a gente quer que copie, solta o botão esquerdo. Soltou o botão esquerdo, a fórmula ela foi copiada e manteve a integridade do peso bruto total. Tranquilo? Todo mundo junto? Todo mundo junto? Sim, professor. Beleza? Sim. Obrigado, filha. Então, agora, nós vamos distribuir os containers carga-imo, bombordo e boreste, de forma que exista o equilíbrio. Metade da carga para bombordo, metade da carga para boreste. Quando nós fizemos a apropriação dos containers refrigerados, não precisa abrir a planilha, só observa aqui. A quantidade a alocar de containers era par, né? Vou só destacar a coluna. Era tudo número par. Quando se trata de número par, é uma maravilha. Basta dividir por 2 e distribuir em igualdade bombordo e boreste. O grande porém agora é que nós temos números ímpares aqui nessa planilha. Então agora a gente tem que, por fatia, vamos falar assim, né? Por pedaço. Lá em cima, nós temos a linha 17, 3 containers que vão para Buenos Aires, onde o peso bruto total dele é 19.500. Então significa que agora, não só eu, mas nós como um todo, e o software também, porque o software faz essa análise, só que ele faz rápido, né? A gente nem percebe ele fazendo de tão rápido que é a execução. Ele vai observar o que ele tem de carga disponível para encontrar um container com carga igual ou semelhante a esse valor 19.500. Quando a gente vem descendo e observando o peso bruto total, chegamos num aqui, ó, container com as mesmas características do que o da linha 17. É o da linha 21. É o mesmo tipo de carga, com o mesmo peso bruto total. E a quantidade de containers é 1. Então, o que nós vamos fazer aqui? Uma das possibilidades que ele vai analisar é fazer isso na prática. Desses 3 containers da linha 17, vou colocar 2 em bombordo, 1 em boreste. Aquele container da linha 21 vai compensar a carga em boreste. Então, 0 em bombordo, 1 em boreste. E aí a gente manteve um equilíbrio na distribuição de cargas. Tranquilo, queridos? De boa? Sim,
Sim. De boa. E aí a gente continua e observa que tem um outro container, número ímpar, linha 22. É um container de 40, peso bruto total igual a 20 mil. Agora a gente tem que buscar uma relação para equilibrar isso aí. Quando a gente vai na linha 18, eu tenho um container igual a ele, porém é número par. E aí não dá para equilibrar com esses dois containers. Então eu continuo procurando. Esse aqui é 12 mil. 12 mil, na hora que eu somo 12 mil com 12 mil, 24 mil. 24 mil é maior do que 20 mil. Acontece a mesma coisa com o container da linha 20. Esse aqui a gente já apropriou. Tem que pegar o da Esse linha aqui. 23. O da linha 23 é 12 mil. Da linha 23, 12 mil, Tá. 24 é É o maior do que 24, 20. perdão. Mas o da linha 24, esse daria para fazer o ponto de equilíbrio. Significa dizer que, se eu colocar esse container de 40 em bombordo, eu vou ter que colocar esses dois containers de 20 em boreste. Tranquilo? De boa? Sim, sim. Tranquilo. Maravilha. E agora é só terminar aqueles que é número par. Então, linha 18, dois containers, um em bombordo, um em boreste. A mesma coisa da 19, um em bombordo, um em boreste. Depois, da linha 20, dois em bombordo, dois em boreste. Para finalizar, o da linha 23, um em bombordo, um em boreste. Beleza, queridos? E aí nós temos o equilíbrio de carga distribuído em peso, bombordo e boreste. Tranquilo? Alô? Maravilha. Voltamos lá na planilha do raciocínio. Então, eu venho aqui na planilha raciocínio. Aí, cargas com destino certo, RIFER e IMO já foi apropriado. Então, essa linha já foi feita. Aí vem a próxima linha. A próxima linha é buscar o equilíbrio da embarcação. O equilíbrio é buscar 256 mil quilos de carga, carga esta que a gente sabe que vai ser alocada na proa. Então, nós vamos pegar um volume de container que dê esses 256 mil quilos e nos permita atingir esse equilíbrio entre proa e popa. Para fazer isso, nós vamos lá na nossa planilha quantidade a alocar consolidado, aonde tem os containers, e vamos criar uma cópia dela. Então, aonde é o título da planilha, clica com o botão direito no mouse, abre essa janela e vai lá na opção mover ou copiar. Clica na opção mover ou copiar, aí vai abrir essa janela, vai na última linha, seleciona a linha mover para o final. E embaixo, onde tem uma caixinha de seleção, clica nela e seleciona criar uma cópia. Feito isso, dá o OK. Ele criou uma cópia daquela planilha, ela está aberta aqui para mim já. Agora eu venho aqui, eu vou renomear ela. Então eu venho com o meu mouse em cima do título da planilha, clico com o botão direito e vou lá
renomear. Clico em renomear e vou dar o nome estabilidade underline 1. Por que underline 1? Porque já existe uma planilha estabilidade. Então eu vou dar o underline 1 só para ficar diferente daquela planilha. E dou o Enter. Renomeei a planilha. Agora eu vou preparar a planilha, lembrando que vários containers aqui já não estão mais disponíveis para apropriar. Quem são esses containers? São as cargas IMO. Então, é essa região aqui, a última região de containers. Containers da linha 17 até 24. Então, eu vou lá em cima, coluna L, clico com o botão esquerdo, selecionei a coluna L e agora vou selecionar as demais da carga IMO. Com o meu mouse ainda em cima da letra, clico com o botão direito e tem a opção excluir. E aí ele excluiu os containers IMO. Outro grupo de container que já foi apropriado são os containers refrigerados. Então eu vou selecionar a região dos containers refrigerados. Selecionei. Só está selecionado os containers refrigerados. Vou com o meu mouse para dentro dessa seleção. Então ele está passeando aqui dentro da seleção dos containers refrigerados. Clico com o botão direito do mouse. Aí abriu essa janela e nessa janela tem lá a opção excluir. Na hora que você clicar nela, vai abrir uma janelinha. Então, clicando em excluir, abriu essa janelinha. Tem várias opções de resultado de exclusão. Deslocar células para a esquerda, deslocar para cima, linha inteira, coluna inteira. Nesse caso específico, eu vou na primeira. Deslocar células para a esquerda. Significa que as células em brancos que estão do lado direito, elas vão ocupar o espaço daquelas que eu estou apagando. Selecionei a primeira opção e dou o OK. Já apagou tudo. Outra coisa que eu vou apagar é essas totalizações aqui. Vou excluir tudo. Selecionei todas as linhas e excluí. Agora eu vou desfazer. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um conjunto de células mescladas e aqui não. Então eu vou desfazer esse conjunto de células mescladas. Selecionei a região de células mescladas, vou lá em cima, eu vou tirar a opção do mesclar e aí agora é tudo unitário. Vou fazer a mesma coisa do lado, tirar a mescla. E agora eu tenho várias células aqui. Vou excluir, porque agora eu vou trabalhar com uma tabelinha menor. Então eu vou excluir aquilo que não interessa. Vou excluir essa região. E agora eu vou trabalhar com uma tabelinha menor e vou voltar a mesclar só para dar o alinhamento e uma aparência diferente para a região dessa tabela em específico. Pronto. Aí eu tenho os containers que vão ser manipulados. Vou tirar essa primeira linha também, tirar o título. Vou ficar só com a tabela relacionada aos containers. Tranquilo, queridos?
De boa? Alô? Certinho, tranquilo, tranquilo. Maravilha. Assim como foi feito para o Riffer e IMO, agora eu também vou criar duas colunas, né? Duas colunas já para ter a visualização dessa carga em bombordo e boreste. Então, na primeira região de containers da linha 1, 2 e 3, lá no alto, na coluna tipo do container, selecionei a célula e agora venho aqui na página inicial, na aba página inicial, do lado direito, a opção do inserir, clico lá na setinha e vou na opção inserir colunas. Uma vez e vou novamente. Duas vezes. Inserir duas colunas, uma eu vou chamar de bombordo e a outra vou chamar de boreste. São células não mescladas. Agora eu vou pegar o conjunto de células mescladas. Copio, Ctrl C, e vou colar na coluna bombordo e boreste. Vou apagar os valores. E ao mesmo tempo, vou formatar para vocês enxergarem melhor. Certo? Já vou deixar preparado aqui embaixo as duas células destino de cálculo, aonde vai ter a fórmula. Já deixei preparado a primeira região. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a segunda região. Vou na coluna tipo do container. Vou lá em inserir uma, duas colunas. Bombordo, boreste. Vou pegar as células mescladas e vou colar nessas duas colunas novas. Fiz para a segunda, agora vou para a última região.
containers 9 e 10. Selecionei a coluna tipo do container e vou inserir 2 colunas novas. Bombordo e Boreste. E a mesma coisa onde eu vou colocar a fórmula. Deixar já preparado para enxergar. Tranquilo? Todo mundo junto? Tranquilo. Deixa eu só dar uma largada nessas colunas para enxergar o número depois. Essa eu vou estreitar, porque não precisa. E vou dar uma estreitada nas 2 colunas quantidade e alocar isso. Pronto, consegui enquadrar a planilha toda na tela para ficar fácil de visualizar aí para vocês. Todo mundo junto, queridos? Ou alguém ainda está montando? Posso continuar ou eu espero? Alô? Só as fórmulas são as mesmas também, né? Agora é o mesmo cálculo. Relacionar quantidade em bombordo vezes peso bruto total em cada uma das colunas. Exatamente. Então, começando a primeira lá. Primeira região, containers 1, 2, 3. Então, igual, para começar o cálculo, abre parênteses, quantidade em bombordo vezes peso bruto total, F4 para inserir cifrão antes, cifrão depois da letra, de forma que essa célula fique fixa. Digitou o F4, fecha parênteses, mais, abre parênteses, container 2, quantidade em bombordo
vezes peso bruto total, F4, fecha parênteses, mais último container da região, container 3, quantidade em bombordo, vezes peso bruto total, F4, fecha parênteses, último container, dá o Enter. Feito isso, vamos copiar a fórmula para a coluna Boreste. Vai com o mouse lá no cantinho, onde tem um quadradinho no canto direito inferior da célula. Clica com o botão esquerdo e segura, arrasta e copia a fórmula para a célula do lado. Fazer a mesma coisa para a região do meio, onde estão os containers 4, 5, 6, 7 e 8. Coluna bombordo, seleciona lá a última linha da coluna bombordo, onde vai ter a fórmula. Igual, abre parênteses, quantidade em bombordo, linha 4, quantidade em bombordo, vezes peso bruto total. F4 para fixar o valor, fecha parênteses, mais, abre parênteses, linha 5, quantidade em bombordo, vezes peso bruto total, F4, fecha parênteses, mais, linha 6, abre parênteses, quantidade em bombordo, vezes peso bruto total, F4, fecha parênteses, mais, abre parênteses, linha 7, quantidade em bombordo, vezes peso bruto total, F4, fecha parênteses, mais, abre parênteses, última linha, linha 8, quantidade em bombordo, vezes peso bruto total, F4, fecha parênteses, é o último container, sendo o último container, dá o Enter. E a fórmula está inserida na região do meio, coluna bombordo. Agora nós vamos copiar a fórmula para a coluna Boreste, célula do lado. Então vou com o meu mouse no canto direito inferior, espero mudar a formatação dele, clico e seguro com o botão esquerdo e arrasto para a célula do lado. Solto o botão do mouse e a fórmula foi transferida com a integridade dela. Tranquilo? Só de boa? Tranquilo. Maravilha. Última região, fazer a mesma coisa, relacionando os containers 9 e 10. Então lá em bombordo, igual para começar a fórmula, abre parênteses para o primeiro container, quantidade em bombordo, vezes peso bruto total, F4, fecha parênteses, mais, abre parênteses, o último container, linha 10, quantidade em bombordo, vezes peso bruto total, F4, fecha parênteses e Enter. Inseriu a fórmula, copiar ela para a coluna Boreste, usando o recurso do botão esquerdo do mouse no canto inferior direito da célula. Arrasta para o lado, copiou, e aí temos a fórmula por coluna
dessa planilha. Agora, para construir o raciocínio e a gente ter a visualização, nós vamos inserir outras informações aqui. A informação que a gente vai inserir, ela está lá na planilha raciocínio, é a quantidade de carga que a gente precisa para atingir o equilíbrio, que é 256 mil quilos. Então, eu vou colocar aqui numa linha, vou selecionar essas três células, né? Estou selecionando uma região, 1, 2, 3 células. Vou mesclar e aqui eu vou colocar o título para ela de carga para estabilidade. E ela vai para proa. E aqui do lado vai ser onde vai ser colocado o valor matemático. Então, deixa eu só formatar para facilitar de enxergar. Aqui ficou muito grande. Então, 12 ainda está grande. 10. Aí já dá para enxergar. E aqui do lado, eu vou colocar o valor matemático. Esse número não precisa inserir uma fórmula, é só buscar o valor. Eu posso digitar 256 mil, como posso colar especial, só valores, como posso vincular o valor. Então, a gente, só para relembrar o recurso do Excel, nós vamos no recurso de vincular. Para vincular, seleciono lá a célula onde eu vou criar o vínculo, dou igual. Agora eu vou buscar o valor. Para buscar o valor, eu tenho que abrir a planilha raciocínio. Abro ela e seleciono o valor que eu quero, que é o 256 mil quilos de carga. Selecionou a célula, dá o Enter. E aí ele levou o valor para a nossa planilha aqui. A segunda linha que eu vou criar vou chamar ela de total de carga em bombordo. Então vou dar uma diferenciação de cores para vocês enxergarem aí. Então, eu vou chamar essa linha de total bombordo. Vou criar uma linha chamada total boreste. É a de cima, colar embaixo. Só vou apagar o escrito lá e vou chamar de boreste. Tranquilo? Todo mundo junto? Alô? Tô contigo. Beleza. Positivo. Maravilha. E vou criar uma última linha onde eu vou querer ver
o ponto de equilíbrio. Vou dar uma formatação diferente para me chamar a atenção. Então, eu vou chamar equilíbrio, estabilidade. Estabilidade. Agora nós vamos na coluna total bombordo e total boreste, nós vamos apropriar os resultados de cálculo das colunas quando for bombordo, coluna bombordo, essa célula, coluna bombordo, essa célula e coluna bombordo desta célula. 3 células das 3 regiões bombordo. Então, igual, aí seleciona a primeira célula de bombordo, de totalização de bombordo. Selecionei a primeira, mais a segunda, selecionei a segunda, mais a terceira. Selecionou a última, dá o Enter. Fazer a mesma coisa, só que agora para boreste. Igual, agora eu vou na coluna boreste, primeira célula de boreste, mais segunda célula de boreste, mais terceira célula de boreste, e dou Enter. Tranquilo? Alô? Tranquilo? Tranquilo. Ok. Maravilha. Maravilha. Agora é o seguinte, fazer na última linha aqui, estabilidade, qual é o pensamento que a gente deve construir matematicamente? Quando é que o navio, matematicamente, ele mostra para mim que ele atingiu estabilidade? Qual é o valor que tem que dar no final? Para ele dizer, ele está em equilíbrio. 0. Zero. Exatamente. Exatamente, é o zero. Então, agora nós vamos aqui expressar esse valor observando o que nós temos que apropriar de carga, que é 256 mil quilos. Então, nós vamos colocar a formulinha aqui, igual, seleciona a linha, carga para estabilidade, 256 mil, menos aquilo que eu colocar de carga em bombordo, menos aquilo que eu colocar de carga em boreste. Dá o Enter. Está repetindo o valor 256 mil. Por quê? Nós não apropriamos carga nenhuma. Na hora que a gente apropriar a carga, esse valor 256 mil da minha estabilidade tem que mudar. E aí a gente vai acompanhar as mudanças. Então, o software, ele prepara a linha de raciocínio dele. O que nós estamos fazendo aqui é a preparação da linha de raciocínio, para permitir que sejam feitas as interações possíveis, porque tem diversas interações matemáticas possíveis para atingir a estabilidade. Só que agora ele também faz uma análise de espaço, né? Então, como é que ele faz essa análise de espaço? Ele olha para a planilha plano de embarque. Na hora que ele olha para a planilha plano de embarque, ele já sabe que essa carga vai lá para a proa. Se vai para a proa, ele já sabe que é BI2 e BI6. Agora tem um detalhe. A carga perigosa, ela está direcionada para a primeira BI de proa. Então, significa dizer que nós vamos deixar a BI2
separada no momento, porque ela vai ser utilizada para os containers IMO, que já foram apropriados na planilha em específico aqui. Então, ele só vai olhar agora para a BAY 6, essa BAY. Aí, quando ele olha para a BAY 6, ela está parcialmente vazia. Tem 6 containers de 20 com destino para Rio Grande. Aí eu pergunto para vocês, por conta desses containers amarelinho, eu não devo mexer, tenho que manter ele nessa posição, eu vou trabalhar com quais containers? Antes de Rio Grande ou depois de Rio Grande? Lembrando, antes de Rio Grande é Itajaí e Paranaguá. Depois de Rio Grande é Montevidéu e Buenos Aires. Que containers eu devo manipular para colocar aqui? Antes, né? De antes, perfeito. Então eu tenho que buscar trabalhar com containers de Rio Grande, depois Itajaí e, por último, Paranaguá, né? Para respeitar o primeiro que entra é o último que sai e não ocasionar aquilo que a gente chamou de carga Bristol, né? As remoções. Então, ele analisou esse primeiro sentido. Segunda coisa que tem que ser levada em consideração, o espaço disponível na BAY 6 é restrito à quantidade de células. Se o espaço é restrito na quantidade de células a serem manipuladas, eu vou trabalhar com cargas pesadas ou com cargas leves. Os containers aqui, quando eu for escolher os containers aqui, eu vou trabalhar com os containers pesados ou leves, por conta da quantidade restrita de células. Normalmente os containers mais pesados, eles ficam no porão, correto? Então a carga mais pesada. Trabalhar com os containers mais pesados com destino. Primeiro, Rio Grande, depois Itajaí e depois Paranaguá. Então, é levado em consideração algumas características e informações com relações ao destino e característica da carga, peso. Então, voltando lá para a planilha de estabilidade. Container de Buenos Aires e Montevidéu, eu nem vou olhar nesse momento. Eu vou me concentrar primeiro nos containers de Rio Grande. Container da linha 1, container da linha 2 e container da linha 7. Então, eu vou começar a minha probabilidade. Vou pegar a primeira linha. Então, a primeira coisa que eu faço, eu tenho lá 10 containers disponíveis, vou distribuir ele metade para Bombordo, metade para Boreste. O que aconteceu como resultado, queridos? $145 mil, né? Oi? 145 mil para cá. Não, eu tenho que olhar o resultado na estabilidade. O que aconteceu com o resultado na estabilidade? Ah, ficou negativo. Ficou negativo. Então, agora ficou negativo, o que significa? Excesso de carga na popa ou na proa? Proa. Na proa, exatamente. Então, a gente passou. Então, aí eu vou fazer o seguinte, então eu vou diminuir. Essa é a minha segunda probabilidade. 4 em Bombordo, 4 em Boreste. O que aconteceu agora com a estabilidade? Ainda está faltando carga para zerar.
significa que ainda tem 24 mil, é um número positivo, tem 24 mil quilos de carga a mais na popa do navio. Eu ainda preciso arrumar 24 mil quilos de carga para atingir o equilíbrio. Quando eu olho os outros containers de Rio Grande, o container número 2, peso bruto total dele é 26 mil, passou de 24. E o container número 7 é 22 mil. Eu vou ter que pegar um para Bombordo, um para Boreste. Na hora que eu fizer isso, vai ultrapassar o valor 24 mil. Então, Rio Grande, eu não olho mais. Agora eu vou para o destino anterior a Rio Grande, Itajaí. Aí eu tenho 2 containers, 2 tipos, linha 5 e 6. São containers vazios, da linha 5, peso bruto total 5 mil, e o da linha 6, peso bruto total 6 mil. Aí ele faz o comparativo. Ele vai buscar uma razão matemática. E aí ele divide 24 mil por 5 mil, vai dar um número quebrado. Mas na hora que ele divide 24 mil por 6 mil, dá um número inteiro. Qual é o número inteiro que dá? 2 e 2. Oi? Vai ser 2 e 2, né? 12 de 2 cada e lado. 2. 2 em Bombordo, 2 em Boreste. Exatamente. 2 em Bombordo, 2 em Boreste. Na hora que a gente fez isso, a gente atingiu o equilíbrio no navio. Agora nós temos cargas iguais na proa e na popa do navio. Um detalhe a se comentar: não existe só essa possibilidade, existe outra. Só que a gente vai fazendo análise de probabilidade, análise combinatória, melhor dizendo, né? Aí ele fez análise de uma combinação, deu certo. E ele manteve o resultado. Tranquilo, queridos? Tranquilo? Belezinha. Maravilha. Então eu vou voltar lá na planilha raciocínio. Na planilha raciocínio, toda essa região aqui, ó, a gente acabou de concluir. Tudo isso aqui. Então, vou marcar aqui como já feito. Esse raciocínio já foi executado. A única coisa que falta a gente executar é a finalização, que é a última distribuição para dividir esse 336 mil quilos por igual, perdão, 672 mil quilos, dividir por 2 por igual, 336 mil quilos para a popa, 336 mil quilos para a proa. E aí, matematicamente, a gente resolveu a parte de distribuição. Hoje nós vamos parar aqui com a planilha estabilidade. Então, salva a planilha, vou salvar lá em cima. Tem a opção do disquetezinho, como também tem a opção aqui clicando em arquivo. Aí tem a opção salvar. Clique em salvar. Agora pode fechar a planilha. E a gente finaliza de hoje. Finalizamos bem em cima da hora, né? 20h40. Queridos e queridas, eu me despeço de vocês aí, desejando a todos uma boa noite, uma boa aula depois do intervalo e até quarta-feira. Beijos e abraços a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Valeu, querido. Valeu, professor. Até mais. Até mais. Boa noite. Valeu, queridão. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boas noites, queridão.
Boa noite, boa semana.